Olá pessoal, beleza? Chique 10, bora lá resolver o problema da área azul dessa semana? E no vídeo de hoje a gente precisa encontrar a área desse triângulozinho azul formado a partir de um quadrado de lado 2 e também de um triângulo equilátero de lado 2. Há duas maneiras de resolver esse exercício. A primeira delas é utilizando, por exemplo, trigonometria, que foi o caso, né? Foi do jeito que eu fiz assim que eu peguei o exercício. E outra é utilizando apenas geometria plana. Essa quem fez foi o Renan, seguidor aqui do professor Mateca. Então vem comigo, vamos entender como é que a gente pode resolver esse problema. Ó, qual que vai ser a estratégia? A primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte, se você for ver, nós temos que tudo isso daqui vale 4, então como eu tenho 2 para lá, 2 para cá, esse ponto aqui é um ponto médio, beleza? Tá, Walter, mas e aí, o que que tem? Se você for perceber também, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. Ah, então significa que esse segmento aqui, ele é paralelo ao lado do meu quadrado. Ok, tá bom. Então significa que este cara aqui também é um ponto médio. E nós criamos aqui uma base média desse triângulo que está deitadão aqui, ó. Esse triângulo retângulo. Bom, e se é base média, o que que isso significa? Se esse cara vale 2, a base média é sempre a metade. Então aqui eu já sei que vale 1. Beleza, chique 10. Ok, agora vamos lá, vem comigo. Eu sei, por exemplo, que esse ângulo aqui é um ângulo de 60 graus, porque o nosso triângulo ele é um triângulo equilátero. Bom, se ele é de 60 e tudo aqui together vale 90, então eu já sei que esse pedacinho aqui, ele vale quanto? Ele vale 30 graus. Beleza. Aí o que que eu pensei? Bom, eu tenho um triângulo que eu quero determinar a área, eu tenho um lado, eu tenho um ângulo, cara, eu posso utilizar meio abesseno. Mas para utilizar meio abesseno, eu precisaria encontrar a medida desse lado aqui. Então, esse cara aqui é o que eu vou precisar determinar para depois calcular a área. Vamos chamar esse caríte aqui de A. Tá bom. Aí, o que eu venho fazer, né? Esse A também está nesse triângulo. Então, eu vou buscar informações nesse triângulo, pego essas informações, jogo para outro triângulo e a gente vai ser feliz dessa maneira. Então, vem comigo, olha só. Vamos chamar esse cara aqui, não sei quanto que ele vale, vamos chamar ele de alfa. Esse cara aqui de cima eu vou chamar de beta. Você deve lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Como eu já tenho 60 aqui, significa que o alfa e beta together, ele vale quanto? Eles valem 120. Então, a alfa mais beta é igual a quanto? A 120 graus. Ok, guarda aí essa informação. Qual que vai ser a estratégia para a gente resolver? Olha só, eu tenho um 2 e eu tenho um ângulo oposto. Eu quero esse cara, eu tenho um ângulo oposto. Aqui a gente vai utilizar a lei dos senos. A lei dos senos vem nos dizer o seguinte, ó, que A dividido pelo seno de alfa, então vem comigo aqui, ó, A dividido pelo seno de alfa é igual a quem? A 2 dividido por quem? Pelo seno de beta. Aí você vai falar assim, Walter, mas você não tem nenhum nem outro. Você não tem nenhum seno de alfa nem o seno de beta. Mas aí eu digo para você que o seno de alfa a gente consegue tirar ele de letra. Como a gente pode fazer isso? Se você perceber, o alfa, né, ele está em um triângulo retângulo e a gente tem os dois catetos. Bom, se a gente tem os dois catetos, eu consigo, por exemplo, encontrar a hipotenusa. Quem eu faço? O que eu faço? Pitágoras neles. Então, por exemplo, para encontrar essa hipotenusa aqui, a gente pode aplicar um teorema de Pitágoras no triângulo de catetos 1 e 2. Como que a gente tem? Vamos chamar, por exemplo, aqui de x. Então, a gente vai ter x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado, que é 1, mais 2 ao quadrado, que é 4. Isso aqui, então, vai dar o quê? Vai dar 5. Ah, então isso significa que x é a raiz quadrada de 5. Então, eu já sei que esse carite aqui, ele vale quanto? Raiz quadrada de 5. Beleza, até aí tudo bem, então. Aí, o que acontece? Eu consigo, então, como eu disse para vocês, calcular o seno de alfa. Cateto oposto sobre hipotenusa, 1 sobre raiz de 5. Eu consigo, por exemplo, também encontrar o cosseno de alfa. Cosseno de alfa, ele é igual ao cateto adjacente, que é 2, também dividido pela hipotenusa, raiz de 5. Walter, mas por que você utilizou o cosseno de alfa? Lembra que a gente precisa encontrar o seno de beta? Olha só, como a gente sabe que alfa mais beta é igual a 120 graus, então significa que beta ele é igual a quanto? A 120 graus menos alfa, tá bom? Então o que significa que o seno de beta ele vai ser igual ao seno de 120 graus menos quem? Menos o alfa. Aqui que a gente tem que lembrar de uma formulinha, né? Aqui nós temos, pessoal, a diferença, né? O arco, né? O seno da diferença. E o que a gente faz? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabe A, seno A, cosseno B, cosseno A. Então aqui vai ficar o que pra gente? Ó, vem comigo. Aqui, ó, seno de 120, então vai ficar seno de 120 vezes o cosseno de alfa. Seno A, cosseno B. Aí, menos o seno do alfa vezes quem? O cosseno de 120. Ok, agora a gente só substitui os valores.
Seno de alfa, seno de 120, perdão, a gente sabe que vale raiz de 3 sobre 2. O cosseno de alfa, tá vendo por que eu precisei dele? Vai ficar 2 sobre raiz de 5, tá bem. Depois, o que a gente tem aqui? Menos o seno de alfa, 1 sobre raiz de 5, então 1 sobre raiz de 5. E depois, por fim aqui, o cosseno de 120 vale menos meio, então menos meio. Dando aquela organizada para ficar chique, ó, posso cancelar esse 2. Então a gente vai ter raiz de 3 sobre raiz de 5, então isso daqui vai ficar raiz de 3 sobre raiz de 5. Menos com menos vai dar mais, então a gente vai ter mais 1 sobre 2 raiz de 5. Então, podemos deixar aqui essa informação para quem? Para o seno de beta. Ok, já estamos aqui praticamente com 80% do exercício em andamento. O que a gente vai fazer então agora? Aplicar a nossa lei dos senos que a gente queria tanto. Então, a gente vai ter ó, A dividido por quem? Pelo seno de alfa, só que seno de alfa a gente já sabe, 1 sobre raiz de 5, tá? É igual a 2 dividido por quem? Pelo seno de beta. Pessoal, se você observar que nós temos um 1zinho, 1 sobre raiz de 5 e 1 sobre raiz de 5. Dá para colocar os caras em evidência, né? Então vamos colocar 1 sobre raiz de 5 em evidência. Colocando ele em evidência, o que vai sobrar? Aqui sobra o raiz de 3, beleza. E aqui sobra 1 sobre 2. Então, beleza, 1 sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque eu já tive a visão Thundercats, visão Alan da Câncer. Esse cara pode cancelar com esse. Aí vai sobrar umzinho aqui. Por quê? Aí a gente pode multiplicar em cruz. Então a gente vai ter que o A... Então, ó, vem comigo aqui, hein? Então o A não me abandona. O A vai ser 2 dividido por quanto? Por raiz de 3 mais meio. Raiz de 3 mais meio. Então o meu A, ele vai valer o quê? 2, tirar o MMC aqui, ó, 2 vezes raiz de 3, dá 2 raiz de 3 e a gente soma com 1. Então vai ficar 2 raiz de 3 mais 1. Fechou o rolê aqui e isso tudo dividido por 2. Se você quiser dar uma organizada, né, o que acontece? Esse 2 que está no numerador, ele vai multiplicar esse cara aqui. Lembra dos meios extremos que a gente vai ter? Então aqui a gente pode pensar que vai ficar um 4 dividido por quanto? 2 raiz de 3 mais 1. Fechou o rolê. Praticamente o que a gente precisava, né? Agora acabou o exercício. Por que acabou o exercício, Walter? Dá uma apagadinha aqui, ó. A gente não vai mais precisar dessa parte aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Agora, efetivamente, nós precisamos calcular a área do nosso problema. E para calcular a área, a gente vai utilizar aquela formulinha meio abeceno, né? Que é quando a gente tem dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles. Então, o que a gente faz? Vem comigo aqui. A área a gente pode usar um lado vezes o outro, vezes o seno do ângulo entre eles, né? No caso aqui, vou trocar aqui o alfa, vamos chamar de θ, só para você não achar que esse alfa aqui, né? Vezes o seno do ângulo entre eles, dividido por 2. Só que dividir por 2, você já tá ligado que é a mesma coisa que multiplicar por meio. Bom, então esse A é esse número bonito, 4, dividido por 2 raiz de 3 mais 1. O B é o 1. O seno é o seno de 30, então o seno de 30 a gente já sabe que é meio. Isso daqui vezes esse meio. Olha que bonito aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Foi embora. Então isso aqui vai ficar o que pra gente? 1 dividido por 2 raiz de 3 mais 1. Aqui não é o gabarito que a gente esperava, né? Então a gente dá aquela organizada chique para ficar bonito. Multiplica em cima e embaixo pelo que a gente chama de conjugado, né? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2 raiz de 3 menos 1. Então a gente vai ter 2 raiz de 3 menos 1 dividido por quem? Por 2 raiz de 3 mais 1 vezes 2 raiz de 3 menos 1. Aqui embaixo você não pode perder tempo, né? Então vai ter 2 raiz de 3 menos 1 dividido. Por que você não pode perder tempo? Isso aqui é uma diferença de quadrados. Diferença de quadrados é sempre o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. O primeiro é 2 raiz de 3. Então se você pegar o 2 raiz de 3 e elevar ao quadrado, 2 ao quadrado vai dar 4. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. 4 vezes 3 é 12. Meu Deus do céu, alto como tá coisa. Então vai ficar 12. Menos 1 ao quadrado vai ficar 1. Então fechou o rolê aqui. Isso aqui vai ficar 2 raiz de 3 menos 1. Dividido por quanto? Dividido por 11. Finished, chique 10, acabamos aqui o nosso exercício. Fala para mim aí, é um exercício puxadão, né? Bastante coisa a gente tem que fazer. Já a parte, né, utilizando geometria plana, a gente tem que fazer duas semelhanças de triângulos, utilizar uns Pitágoras da vida e o tempo é praticamente o mesmo. Então, para não ficar muita coisa no único vídeo, a gente deixa para o próximo. Então, já compartilha aí, deixa nos comentários se você achou difícil a resolução, se você conseguiu, se você fez por esse caminho. Um grande hiper mega abraço, beijão para vocês e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!